Às vezes, o que mais machuca não é a traição em si, é o silêncio que vem depois dela. Sabe quando alguém te jura amor eterno, mas de repente começa a se afastar sem motivo? E você tenta entender, tenta conversar, tenta salvar e até perceber que tá lutando sozinho? Foi exatamente assim que começou a história do Lucas. Um casamento aparentemente perfeito, até que um dia, sem briga, sem escândalo, a esposa dele pediu um tempo para pensar. 3 meses depois, ela voltou, grávida, dizendo que estava pronta para recomeçar. E é aí que entra a parte que ninguém te conta, quando a dúvida invade o amor, até o abraço mais sincero pode parecer mentira. O que Lucas descobriu depois mostra que nem sempre a verdade chega gritando, e às vezes, ela chega por correio, dentro de um envelope que muda tudo. Era uma manhã comum de terça-feira quando Lucas percebeu que o café estava frio demais, e não era só a bebida. Havia algo diferente no ar, um silêncio que antes era confortável e agora parecia pesado. Marina, sua esposa, andava inquieta fazia semanas. Passava horas no celular, dizia estar pensando na vida e, nas últimas conversas, parecia distante até quando falava de coisas simples, como o almoço de domingo na casa dos pais dela. No início, Lucas achou que fosse estresse. Trabalho, rotina, cansaço e nada que um fim de semana juntos não resolvesse. Ele tentou, levou flores, preparou o prato favorito dela, cancelou compromissos para ficar em casa. Mas, curiosamente, quanto mais ele se aproximava, mais ela se afastava. E ele não sabia explicar o porquê. Numa noite qualquer, enquanto lavava a louça, ela soltou a frase que o fez deixar o prato cair dentro da pia: "Eu preciso de um tempo. Quero morar sozinha por um tempo para pensar." Ele riu, meio sem acreditar, achando que era um desabafo passageiro. Mas ela falava sério. Em 2 dias, Marina tinha arrumado malas, alugado um pequeno apartamento perto do trabalho e deixado um bilhete frio sobre a mesa: "Não é você, sou eu. Preciso me reencontrar." Naquele momento, Lucas não entendeu que aquele tempo era o início do fim. E, mesmo sem saber, aquele seria o último café da manhã em que ela chamaria o nome dele com ternura. Os primeiros dias sem Marina foram uma mistura de confusão e silêncio. Lucas acordava e, por instinto, ainda olhava para o lado da cama e vazio. O perfume dela ainda estava ali, impregnado no travesseiro, como se zombasse da saudade. No café da manhã, ele colocava 2 xícaras, esquecendo por um segundo que uma delas não seria usada. Coisas simples, como o som do secador ou o toque de risada que preenchia o apartamento, haviam desaparecido. No início, ele acreditava que era só uma fase. Mandava mensagens perguntando se ela estava bem, oferecia carona, tentava conversar. E, para sua surpresa, ela respondia, sempre de forma fria, mas educada. Às vezes, aceitava um jantar, outras, simplesmente sumia. Quando se encontravam, as conversas eram superficiais, e quase sempre terminavam do mesmo jeito: um abraço demorado, seguido de algo mais íntimo, que fazia Lucas acreditar, por um breve momento, que tudo voltaria a ser como antes. Mas ela sempre se vestia rapidamente depois, evitando o olhar dele, dizendo que ainda não estava pronta para voltar. Ele se perguntava: pronta para quê, se somos casados? Só que não tinha coragem de pressionar. No fundo, achava que se mostrasse paciência, ela voltaria por amor. O tempo passou. 3 meses se arrastaram em silêncio e incertezas. Até que, numa tarde de quinta-feira, o telefone tocou. Era o nome dela na tela. E, do outro lado da linha, uma voz doce, calma, quase feliz. "Lucas, eu tô grávida." Ele congelou. O coração disparou, mas não de alegria, era medo. Medo do que aquilo realmente significava. Lucas ficou mudo. Do outro lado da linha, Marina continuava falando, empolgada, como se esperasse um "meu amor, que notícia linda." Mas ele não conseguia dizer nada. A cabeça girava. O coração batia alto demais, abafando as palavras dela. "Você tá me ouvindo, Lu?" Ela perguntou, com uma leve risada nervosa.
Ele respirou fundo. Só tô tentando entender. Marina então disse algo que o confundiu ainda mais, e eu pensei muito. Quero voltar para casa. A gente pode recomeçar, do zero. Recomeçar. Essa palavra ficou ecoando na mente dele. Recomeçar de quê? De uma pausa? De uma traição que ele fingia não enxergar? Por dentro, uma voz gritava: e se esse filho não for meu? Mas ele não teve coragem de perguntar. Não naquele momento. Naquela noite, ela voltou. Chegou com as malas, o sorriso que há muito tempo ele não via e um brilho nos olhos que parecia encenar felicidade. Cozinhou o prato favorito dele, colocou uma música suave e agiu como se nada tivesse acontecido. Ele a observava, calado, enquanto o cheiro do tempero se misturava ao da desconfiança. Dormiram juntos, mas o toque dela já não era o mesmo. Lucas sentia o peso da dúvida em cada beijo, em cada abraço. No dia seguinte, foi trabalhar com o estômago embrulhado e a cabeça cheia de perguntas que não tinham resposta. À noite, passou na casa dos pais e contou tudo. A mãe chorou. O pai, em silêncio, o olhou com aquele semblante sério de quem já sabia o que vinha a seguir. Filho, faz um teste de paternidade. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. E, pela primeira vez, Lucas sentiu que o amor e a verdade estavam prestes a travar uma guerra dentro dele. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ficava deitado, olhando o teto, ouvindo o som do relógio marcando os segundos, e cada tique parecia uma acusação. Do lado dele, Marina dormia tranquila, uma mão pousada sobre o ventre, como se tudo estivesse em paz. Mas dentro dele, não havia paz nenhuma. Na manhã seguinte, enquanto o café fervia, ele respirou fundo e decidiu: era hora de falar. Marina, eu preciso te pedir uma coisa. Ela levantou o olhar, um pouco surpresa com o tom dele. Claro, o que foi? Eu quero fazer um teste de DNA. Só para ter certeza, pra gente começar do jeito certo. O sorriso dela desapareceu. Por alguns segundos, o silêncio encheu a cozinha. Você tá dizendo que acha que esse bebê não é seu? Perguntou, com os olhos marejados. Eu não tô dizendo nada. Só quero ter certeza. Você mesma disse que precisava de um tempo, e esse tempo foi longo, Marina. Ela tentou argumentar, jurou que nunca o traiu, que aquele afastamento era só uma crise pessoal. Falava rápido, nervosa, como quem tenta apagar um incêndio com as próprias mãos. Mas, quanto mais negava, mais ele sentia que algo estava fora do lugar. Nos dias seguintes, o comportamento dela mudou. Virou carinhosa demais, prestativa, quase perfeita. Cozinhava, deixava bilhetes pela casa, dizia o quanto o amava. Mas aquele carinho repentino soava ensaiado, como se fosse uma cortina escondendo alguma coisa. Lucas tentava acreditar, mas a dúvida era um veneno que não parava de pingar. E quando finalmente começou a achar que podia respirar em paz, o telefone tocou de novo, dessa vez, em prantos. Lu, eu tô sangrando. Acho que perdi o bebê. Os meses seguintes foram silenciosos, mas diferentes dos anteriores. Era um silêncio bom. Um silêncio que vinha da paz, não da falta. Lucas voltou a malhar, retomou a rotina, passou a sair mais com os amigos. No começo, ainda olhava o celular esperando mensagens de Marina, até perceber que já não queria mais recebê-las. Foi numa manhã de terça-feira, na academia, que ele conheceu Ana. Ela chegou pedindo ajuda para ajustar o peso da máquina de supino. Lucas sorriu, meio tímido, e explicou. A conversa fluiu leve, natural, sem esforço, sem medo, sem passado. Nos dias seguintes, se encontravam por acaso, até que deixaram de ser acaso. Com o tempo, Ana virou o que Marina já não era muito: presença, calma, verdade. Ela ria das piadas dele, ouvia de verdade, se importava com o que ele sentia. E, pela primeira vez em muito tempo, Lucas percebeu que podia respirar sem carregar culpa. Meses depois, o divórcio foi oficializado.
No mesmo dia, ele enviou uma mensagem para Ana: e agora posso te chamar para sair de verdade. Ela respondeu com um emoji sorridente: já estava na hora. O tempo passou, e o amor entre eles cresceu. Mas o destino, como sempre, gosta de encerrar histórias que ficaram pela metade. Certo dia, ao chegar em casa, Lucas encontrou uma carta no chão, endereçada à antiga moradora do apartamento e Marina. Curioso, quase sem pensar, ele abriu. Era de uma clínica. Uma carta fria, burocrática e mais que dizia tudo o que ele precisava saber. No dia em que Marina disse ter perdido o bebê, ela, na verdade, tinha ido até aquela clínica. O mundo parou. A dor voltou, mas dessa vez sem lágrimas. Só um vazio, e o tipo de dor que vem quando a dúvida finalmente morre, e a verdade, enfim, se revela. Alguns meses depois daquela carta, Lucas já estava em outro ritmo de vida. Tinha mudado de cidade, ficado noivo de Ana e começava a se sentir inteiro de novo. Mas o passado, às vezes, tem um jeito estranho de bater na porta quando a gente menos espera. Certa noite, ele saiu para jantar com o chefe e, ao sair do restaurante, cruzou com um rosto conhecido e o tio de Marina. Cumprimentos rápidos, conversa leve, até que o homem, já com algumas taças de vinho a mais, disse: posso te contar uma coisa? Acho que já não faz diferença. Lucas assentiu, meio curioso. E então ouviu o que faltava para encerrar aquele capítulo de vez. Ela confessou tudo para a família, Lucas. Disse que te traiu com um colega de trabalho, que ficou grávida dele, e que fez o que fez para tentar salvar o casamento. Ela não aguentou a culpa depois do divórcio, saiu do emprego, quase teve um colapso. As palavras caíram pesadas, mas, para surpresa dele, não doeram. Não havia raiva, nem rancor, e apenas um alívio estranho, como se finalmente entendesse que o caos de antes nunca foi culpa dele. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o copo à sua frente. Depois, soltou um sorriso discreto e respondeu: e ela fez o que achou que precisava fazer. Eu também. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Ana dormindo no sofá, com o livro preferido dela aberto no colo. Ele se sentou ao lado dela e, pela primeira vez, sentiu que a vida tinha voltado a caber dentro do peito. A dor tinha virado aprendizado. E o passado, enfim, tinha virado só isso e passado. No fim, a história de Lucas mostra que às vezes a vida precisa te quebrar para te reconstruir no lugar certo. Ele tentou consertar o que já estava despedaçado, acreditou em promessas vazias e pagou caro por amar alguém que já tinha ido embora por dentro. Mas também aprendeu algo que muita gente leva anos para entender: a paz de quem dorme tranquilo vale mais do que o amor de quem te faz duvidar todos os dias. Marina foi o caos que ensinou a ele o valor da calma. E Ana, a prova de que o amor verdadeiro nunca chega quando a gente insiste, ele aparece quando a gente se permite recomeçar. Agora eu quero saber de você o que você faria no lugar do Lucas. Teria coragem de pedir um teste de paternidade, ou deixaria o amor falar mais alto? Você acredita que quem trai uma vez pode mudar? Deixa tua opinião nos comentários, porque essa história dá muito o que pensar. E se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de emoção, se inscreve no canal e ativa o sininho, para continuar acompanhando histórias como essa, que fazem a gente refletir sobre o que realmente vale a pena.